prestígio ter amigos tão especiais, com trabalho de tanta qualidade, que aceitaram participar, alguns pela primeira vez, outros voltando. Eu espero que vocês se sintam acolhidos, que se divirtam bastante nos próximos dias. Agradeço também aos colegas que vieram de outros lugares para assistir, para acompanhar as palestras. Então, é isso. Eu acho que vai ser uma semana legal. Espero que seja assim. Então, a ideia, mais ou menos, que a gente pensou foi 1 hora de fala para cada pessoa, mas tipo, com o tempo organizado da maneira que vocês preferirem. Então, se vocês preferirem falar 40 minutos, deixar 20 para a conversa, ou se preferirem deixar a coisa aí funcionando naturalmente no ping-pong, cada um seu critério, tá? Fiquem à vontade. E a primeira pessoa que vai apresentar, que vai abrir o evento, a professora Thaís, Federal do Piauí, que vai falar sobre as redes dialéticas. Então, muito obrigado. Espero que faz a solução. Tá bem? Bom, pessoal, obrigado, Guilherme. Eu agradeço novamente por todas essas oportunidades que vocês, o pessoal do LLA, tem me dado para poder estar aqui dizendo como é que andam as coisas na minha pesquisa, também para rever amigos, para me divertir, enfim. E rever pessoas que faziam muito tempo que eu não via, como o James, então, e outros aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu, assim, já tive a oportunidade, então, como eu falei, de apresentar algumas vezes aqui com o grupo. Aí, na última vez que eu apresentei, eu já estava falando sobre redes dialéticas, mas foi, então, um LLA, que era mais aquele semanal, né, que o Guilherme fazia. Aí eu pude falar um pouquinho disso. E aí agora a gente avançou um pouquinho a partir de então, né? Esse trabalho, não está aqui o nome, isso é uma falha minha, é meu e do Gilson, o Olegário, né, como autor desse trabalho. Aí ao final ele vai se juntar aqui comigo para a gente fazer a discussão. Na outra vez que eu vi me apresentar, eu apresentei as redes, eu já vou deixar mais claro o que é, do que se trata. Mas, bom, em princípio você pode pensar que a gente está trabalhando num sistema, construindo um sistema de mapeamento de argumentos e asserções quando se trata de debates reais, tá? Onde existem uma diferença, né, de opinião, né, que tem então um oponente, ou de teses, né, um oponente e um proponente. E aí, essa forma... Então, a gente vem discutindo isso num grupo, né, então, também para mencionar outras pessoas que estão trabalhando com a gente, então também tem o professor Frank, de Santa Maria, e o professor Bruno Vaz, lá da Universidade de Natal. E eu conheci as redes há um tempo atrás, quando eu fui para Santa Maria trabalhar com o Frank, e aí o Frank estava começando a desenvolver esse sistema, né? Deixa eu passar aqui. Não, primeiro... O Frank estava começando a desenvolver esse sistema e ele me deu a oportunidade de conseguir contribuir para a gente desenvolver essas redes para que elas pudessem capturar o máximo de elementos relevantes que há em debates reais. Né? E logo, então, a gente fez uma aplicação delas, um trabalho inicial, onde elas ainda não capturavam muitas coisas de debates, mas elas tinham elementos suficientes para capturar as asserções que estavam em contraponto, e a gente conseguiu estruturar um debate entre o Darwin e o Hibbert, que era um debate clássico. Então a gente fez essa aplicação uma vez. Então eu trabalho mais com a parte da aplicação das redes. Né? E aí agora a gente também se reuniu e pensou que seria interessante trabalhar mapeando esse debate, que é um debate clássico na filosofia do direito. Então eu não sou do direito, da filosofia do direito, é simplesmente um estudo que a gente está fazendo para ver o alcance dessas redes. E então é um debate clássico que teve na década de 60 entre o Lord Devlin e o Hart. Né? O Hart sendo ele sim um filósofo do direito, que inclusive trabalhou com Austin. E o Devlin não era da filosofia, ele era um juiz importante, ele teve a titulação de Lord Devlin, né? E foi um debate que aconteceu entre eles, então, para mudar alguns pontos da legislação. Né? Isso aconteceu então na Inglaterra.
E aí, esses debates, né, entre os dois, alguns estão nesse livro do Hart. Na verdade, o Hart recupera os argumentos do Devlin, e aí tem 4 palestras iniciais onde está em jogo essa modificação da legislação, onde o Hart, sim, com um espírito um pouco mais progressista, queria fazer essa modificação, o Devlin, numa perspectiva mais conservadora, não. Mais adiante eu vou deixar mais claros os pontos do debate. E aí são 4 palestras, as 4 primeiras palestras a gente mapeou, quer dizer, 3 a gente mapeou, e aí aqui no Hangout eu trouxe 2 delas, a primeira e a terceira, que acho que capturam bem os pontos e os pontos de confronto. Né? Então, mas antes então, vamos falar, eu vou falar assim, o roteiro então que eu pensei primeiro, claro, apresentar as redes dialéticas, né, os elementos sintáticos, semânticos das redes dialéticas. Depois, falar um pouco do que é o modelo de estrutura de debate que a gente está tendo como plano de fundo, que é um texto do Crabbe, onde ele fala de um modelo pragma dialético. Né? Então, eu também vou falar um pouquinho do que a gente entende como a estrutura de um debate, né, baseado no Crabbe. Aí, apresentar um pouco dos atores do debate, Devlin e o Hart, e logo a aplicação, essa que você trouxe no Hangout, até por uma sugestão da Evelyn, que já viu o meu trabalho, porque às vezes no slide ficava difícil de colocar a rede e os argumentos ao lado, ficava muito pequenininho. Então, está aí no Hangout para vocês poderem acompanhar, para a gente ver como é feito esse mapeamento. Né? E logo, algumas virtudes imediatas dessa ferramenta, algumas coisas que você pode simplesmente capturar de um debate apenas por olhar pela estrutura, para a estrutura das redes. Né? E algumas virtudes, então, a gente pode discutir no final, se vocês acham que são de fato virtudes. Então, começando pelos elementos da rede. Né? Vem muito dentro dessa literatura de mineração de argumentos. Né? Então, a gente tem o papel do analista, claro, que é de fazer o analista, no caso, nós fazemos isso em grupo, como a gente sempre diz, é um trabalho de muitas mãos. Então, a gente extrai os argumentos do texto e aí vai fazendo a representação, vai construindo na representação. Então, a gente tem aqui, no círculo, está aqui a asserção do proponente. Tá? Então, o P1 é a asserção que o proponente começa, digamos, o debate. Né? E o oponente é no quadrado, e aí começa pelo O1. Então, oponente, asserção 1 do oponente, P1, proponente, asserção 1. Logo depois a gente tem aquela a setinha, né, que aí com a pontinha de flecha, que é quando acontece no debate uma ação de defesa, quando você tem uma asserção que está dando suporte a outro, então elas vão se vincular com uma setinha, tá? Aqui suporta para aqui está sendo sustentado. E a bolinha vazada, né, lá na ponta, é quando é uma ação de ataque. Tá? Como é que vai ficar? Bom, então isso aqui eu estou colocando, claro, todos os elementos por separado. Né? Vai ficar, depois na construção, vocês vão ver como eles vão se interconectar. Aí, algumas coisas também que a gente pensou. Inicialmente, a gente não fazia uma diferenciação entre proposições que atacavam em conjunto. Tá? Ah, sim. Tá, ok. Onde é que é o botãozão? O botãozão, tá. Então, aqui a gente tinha. Aqui a gente teria, inicialmente, só por aqueles elementos iniciais, a gente teria que P2 e P3 estão sustentando o P1, tá? Proposição asserção 1 está sendo sustentada por essas duas. Só que isso levava a um certo tipo de ambiguidade que aí a gente corrigiu, porque duas asserções podem juntas, como um conjunto, fazer uma defesa, ou então elas podem ser asserções disjuntas que também estão defendendo uma asserção. Tá? Aqui está representado só a defesa, mas com ataque seria igual. Então aqui era só para mostrar para vocês que a gente usa esses retângulos cheios para ter o modo acoplado e o modo múltiplo, né, de defesa e de ataque. Além disso, a gente pensou que muitas vezes você abre um debate, né, eu estava conversando com a minha amiga, um debate aberto, muitas vezes não já com uma proposição de confronto, né, mas simplesmente umas especificações
Vocês vão ver que isso acontece no debate do Hart e do Dev. As especificações são coisas do tipo, bom, há uma relação entre moral e direito, né? Digamos que isso fosse a seção número 1. E aí, aqui seriam o tipo de relação que teria entre moral e direito. Então, aqui não está sendo feito nenhuma defesa, nenhum ataque, está simplesmente especificando. Seria uma relação histórica, seria uma relação analítico-conceitual, seria uma relação coercitiva entre moral e direito. Então, a gente usou esse símbolo. Não esqueço que tem isso aqui, gente. Inclusive, esse símbolo aqui, que até não sei se é um bom símbolo, né? Pode às vezes confundir, para fazer esse tipo de ato de especificação. Tá? Você ainda não se compromete exatamente com... É como se você estivesse botando o estado da literatura. Né? Então, a gente representa dessa forma na rede. Aqui foi também uma outra diferenciação que a gente achou importante fazer, que uma proposição, uma asserção, ela pode estar atacando ou defendendo somente uma asserção, ou ela pode estar atacando um argumento todo. Quando é um ataque ao argumento, aí a gente circula o argumento. Aqui estariam, digamos, os elementos do argumento, tá? Então, aí ali, o que significaria que o oponente está atacando todo esse argumento, né, do proponente. Aqui. Aqui ficou assim, ficou muita coisa, porque na verdade é uma coisa simples aqui. Aqui só deveria estar escrito aqui né? A gente não colocou aqui o for oponente e não oponente, mas é aqueles casos em que um dos atores do debate só concede o ponto inicial a título de ver como vai andar o debate. Então, isso aqui, esse C, o quadradinho com C, é uma concessão. Não significa que o oponente aceitou a afirmação de fato, mas apenas concedeu a título de desenvolvimento do debate. Ficou mais ou menos claro? Porque são esses elementos, tá? Que a gente tem até agora. Obviamente, a gente já está pensando também em outros elementos para poder representar hipóteses, para poder representar equivalências. Então, ainda, como eu disse, tá? A gente está trabalhando nisso, né, Gil? E, então, agora, quando a gente pensa num debate, né? Eu achei interessante a maneira que o Trabe descreve um debate, como, né, quando se dá um debate real, assim. Ele chama de modelo pragma dialético, em que, deixa eu ler aqui porque eu não enxergo. Em 4 etapas, né? Há 2 estágios que são preparatórios do debate, que ele vai chamar de confrontação, e estágio de abertura. Na confrontação é simplesmente quando a oposição entre teses se coloca. Simplesmente qual é o ponto da discordância, tá? E a estágio de abertura é quando você... bom, aqui está dito de uma maneira clara, né? Que no estágio da abertura seria o segundo estágio, onde você estabelece as regras do debate. Tá? Basicamente é isso. Então, aqui é onde vão estar todos aqueles acordos que não vão estar no debate, ou seja, qual tipo de discussão, se vai ser uma discussão persuasiva com convencimento racional, aí a organização da discussão, definir qual o sistema de diálogo de pessoas vão adotar, quais procedimentos adotar para testar a admissão de argumentos, sua correta aplicação, em casos concretos, e argumentos a admitir, quais são os padrões de aplicação desse argumento. Por exemplo, quando a gente tinha o debate entre o Mimbart e o Darwin, nesse estágio de abertura, embora o Mimbart tinha uma visão religiosa, né, da teleologia da evolução, nesse estágio de abertura, o Mimbart disse, não, mas eu não vou usar isso como um argumento, eu vou me defender, eu vou atacar só nos termos do Darwin. Né? Então, eu vou só mostrar para o Darwin que a teoria dele tem problemas, independente da minha ter uma viés, né, teológica. Então, nesse estágio de abertura, esse tipo de coisa pode ser decidido. Que argumento de autoridade pode ser usado, livros de especialistas, etc. E não entra no debate. Então, propriamente, o debate começa no estágio 3, segundo o Crabbe, e aí, assim, aonde começa a argumentação, e, se possível, uma conclusão. Né? Debates que se prolongam e
E aí essa é uma ilustração do CRAB dos estágios de um debate. Começa aqui, a confrontação, tipo uma cadeirada, alguma coisa assim. Aí vai pro... tô brincando, gente. Aí vai pro estado de abertura, onde todo mundo estaria aí reunido, né? Olhando, fumando na janela, e todo mundo estaria, né? Como isso? Isso está bem ilustrado, exatamente. E aí, propriamente depois, iria se estabelecer, então, agora, a argumentação, tá? Aí depois, acaba o vinho, todo mundo vai embora. E aí, a conclusão. Então, a gente usa isso quando a gente está pensando nas redes, né? Então, a gente coloca primeiro as teses que estão em confronto, as regras do debate a gente deixa, não representa necessariamente na rede, tá? Então, a rede vai estar mais vinculada a representar esse estágio terceiro, tá? E... Então, agora sim, vamos falar um pouquinho dos atores aqui do debate. Então, como eu falei no começo, o Devlin, ele era juiz britânico da alta corte, defensor da moral pública como base da lei. E o Herbert Hart, era um filósofo do direito, expoente do positivismo jurídico e da tradição analítica. Então, eles tiveram um debate super vívido, né, na década de 60, como eu estava falando, porque foi suscitado pela divulgação desse relatório, que chama Relatório Hoffenden, que propunha, então, uma reforma na legislação e principalmente sobre crimes sexuais. Tá? Então, o debate era uma reforma sobre a legislação vigente, né, do que se consideravam crimes sexuais. E o Devlin, então, ele foi nomeado juiz, tá, em 1948. Embora não era um filósofo de formação acadêmica, ele foi muito influente depois sobre contexto sobre a relação entre direito, moralidade e sociedade. Tá? E daí a obra dele mais conhecida é o The Enforcement of Morals. E já o Hart, né, então foi professor da Universidade de Oxford, um dos mais importantes filósofos do século XX, né, do direito. E aí o livro dele, a obra fundamental dele, se chama The Concept of Law, que é de 1961. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, já falei um pouquinho do contexto histórico, né? E aí esse relatório... esse relatório se fundamentava na ideia liberal de separação entre moral privada e intervenção estatal. Basicamente, se baseava muito no princípio do Stuart Mill, né, sobre essa moral privada, né, distanciar da esfera da legalidade, assim, né, do direito. E os dois, então, tinham uma divergência sobre quais são os limites do direito penal, né, se ele deve refletir a moral coletiva ou proteger liberdades individuais. Aí o Hart defende a separação entre o direito moral, que nem tudo que é imoral deve ser ilegal, e o Devlin sustenta a necessidade de preservar a coesão moral da sociedade por meio do direito. Ou seja, para o Devlin, a relação entre moral e direito é estrita, ela é uma relação de coerção. Né? A moralidade, o direito deve ser coagido pela moralidade. A moralidade que é a moral que chama de moral da sociedade. Né? E já o Hart não, ele vai ter ele nesse sentido, o Devlin é bem mais conservador com relação a esses avanços, agora a gente chama de avanços, né? Mas para ele, crimes sexuais da época, como a homossexualidade, que se falava assim, né, na época, era imoral, poderia corromper a coesão da sociedade, ele tinha uma modo mais assim de ver as coisas, enquanto o Hart diria que não, desde que que seja privado, né, e aí não faça mal a alguém mais, então não deveria ser um objeto de punição. Né. Bom, deixa eu ver se mais alguma coisa interessante para falar. Bom, e aí o resultado, né, depois desse debate, é que de fato a legislação modificou, então o Hart, digamos, venceu o debate, né. Mas
Então, acho que já dá para a gente ir, deixa eu ver, para o debate. Tem também um pouquinho da importância do debate, que ele foi um marco da filosofia do direito contemporânea e também teve uma influência duradoura em temas como liberdades civis, direitos sexuais, pluralismo e limites do Estado. Tá? Vamos lá, então. Tem algum hangout de pergunta? Eu acompanho. Bom, eu contextualizei de uma maneira muito geral, mas eu coloquei aqui é como o método que a gente está fazendo de pegar esses debates, né? Um debate clássico, é um debate também muito difícil, obviamente eu tenho limitações porque não sou da filosofia do direito, então, mas assim, a gente reunindo, primeiro a gente faz uma espécie de esquematização dos argumentos escrita, tá? Então ali onde vocês têm enumerado 1, 2, 3, a listinha de argumentos, depois esses argumentos que estão sendo colocados em conexão na rede dialética. Então, nesse livro, nessa primeira palestra, que ela se chama Coerção Legal da Moralidade, ali está exatamente o ponto de confrontação, né? O Hart não vai dizer que não existe uma relação, né? Mas ele quer, o ponto de conflito é qual é o tipo de relação, né, entre direito e moral. Então aqui, a primeira asserção, na verdade, é somente essa, que diz que há uma relação de dependência entre o direito e a moral. Aí na rede, vocês veem que tem o quadrado 1. O quadrado 1 está representando o Hart aqui, tá? E aqui, quando ele abre aquele texto, ele simplesmente vai dando uma lista, né, de maneiras que você poderia se conectar moral e direito. Então, aqui a gente está usando aquele símbolo da especificação, porque ainda não está posto aqui o confronto. Ele simplesmente está mostrando 5 maneiras que você poderia relacionar moral e direito, que está presente na literatura da época, né? Então, a primeira, ali é o número 2, é que há uma relação de interdependência entre o direito e a moral de tipo histórico-causal. A 3, há uma relação de dependência do direito à moral do tipo analítico-conceitual. E a 4 diz que é uma relação de dependência do direito à moral de tipo crítico. E a 5ª, sim, é o ponto de embate, tá? Que é a coerção legal da moralidade. Então, quando você vê aqui, então, aí o número 5 é a asserção que estaria aqui sendo representado pelo Devlin, tá? Então, aqui o Devlin estaria propondo isso e o Hart está atacando. Então, o Devlin, aqui no número 5, está dizendo há uma relação, a coerção legal da moralidade. Tá? Bom, aí agora como é que vão sendo distribuídas essas outras asserções na rede? Aí aqui no 5, se você vem aqui no 6, o 6 está o oponente. Tá? O oponente está no quadrado, então é o Hart. A asserção 6, ele ataca a asserção que seria do Devlin, a 5, colocando então o princípio do Stuart Mill, né? Para o Hart, a única fonte de coerção legal é o mal que uma ação pode causar aos outros. Então, vocês veem que no 6, ele vem para o 5 com uma bolinha vazada. Então, significa que ele está atacando a asserção 5. Aí, logo que você sobe ali na rede, ali no 6, você vai ver que tem a 7, a 8 e a 9, são o oponente, são proponente, aqui no caso do Devlin, são redondos, né? São círculos. E aí, a 7, a 8 e a 9 estão atacando a 6. Mas elas estão fazendo não de modo acoplado, elas estão fazendo cada uma, né, atacando disjuntivamente. Aí seria então o Devlin dizendo, não há ação que não cause mal a alguém outro. Aí depois, no 8, o Devlin diria causar mal aos outros não é a única fonte de coerção legal. E no 9, o Devlin estaria dizendo a moral coativa, ou seja, é fato, independente de norma, a imposição legal da moralidade. Tá? E aí agora a gente tem essa coisa interessante aqui no 10, né? Que com a mesma asserção, aí volta para o Hart, que é no quadrado, a asserção 10, ele defende a asserção 6, que era a asserção dele mesmo, né? Ele dá suporte à asserção 6 e ataca a asserção do Devlin novamente a partir agora dessa asserção 10, que ele diz que há ações relativas à sexualidade que são consideradas imorais pelo padrão geral da sociedade, mas não são prejudiciais aos outros. E aí, então, esse é o debate, digamos, é o debate que abre, né, para falar agora
mudança da legislação com relação o que ele está falando de ações relativas à sexualidade. Deu mais ou menos para acompanhar? Se você vai com calma, assim, vendo todos os elementos, né, você consegue ler aqui o que está acontecendo na rede. Pode falar, Marcos. 17 mesmo, mas não há ação nenhuma que não cause mal ao sucessor. Sim, isso deve defenderia. Sim. Que de alguma forma, e daí é onde o Hart vai dizer que não. Tá até aqui, tá lá na página 34 da Bíblia. Bom, na verdade, eu tenho que agora dar fazer um pouco de. Na verdade, eu não sei. Eu tô aqui é o debate sendo recuperado através do Hart. Depois, a próxima etapa é fazer uma rede com relação às respostas do Devlin, que depois o Devlin responde essas palestras do Hart num artigo posterior. Mas esse a gente ainda não trabalhou com ele. Então aqui eu estou recuperando os argumentos do Devlin a partir do Hart. Então se o Hart está dizendo que talvez o Devlin falou algo tão forte assim, o Devlin ainda não se defendeu. Então pode ser que ele não esteja capturando fielmente, né? Tem esse risco. E aí, então, deixa eu passar. Oi. Do 1 para o 2, tá 2 quadradinhos, que é relativo ao Hart, correto? Por que 3, 4 e 5? 5 eu entendi que é a premissa do mas por que 3 e 4 também estão É uma boa pergunta, porque com esse aqui o Hart se diz que não tem problema, que ele aceitaria. Uhum. E o 3 e o 4, ele não fala se aceitaria ou não. De repente aqui, como essa rede foi feita antes, de repente aqui seria o caso de a gente botar concessão mesmo. Entendi. Entendeu? É um bom ponto. É um bom ponto. Que a gente fez essa rede antes, depois a gente inseriu novos elementos e não, às vezes essa rede precisa ser corrigida nesse ponto aqui. Mas eu sei que esse aqui está quadrado porque ele diz de saída, já na palestra, que ele não teria nenhum problema com esse, mas ele vai atacar esse. Então o 3 e o 4 realmente fica talvez precisa de uma representação diferente da 3 e 4. Né? Ela é uma especificação, sim, ela não está entrando no debate, só talvez aqui no círculo pensar um pouquinho mais, em vez de colocar diretamente no círculo, para não atrapalhar justamente com a 5, né, com a tese que está sendo realmente em disputa. Bom, daí para fixar mais um pouquinho, né, das redes, então assim também para contar para vocês um pouquinho de como esse debate andou, né? Na palestra 3, então o Hart, eles entram realmente então agora em disputa se vão aceitar aquilo que está estabelecido no relatório, no referendo, né? E então a disputa começa com o Hart dizendo, aqui os quadrados são todos o Hart, tá? E aí o Hart está dizendo o seguinte, na seção 1, as práticas homossexuais entre adultos conscientes, observada a privacidade, não deve ser incriminada. Tá? Então essa é a tese. E o Devlin discorda. E aí, aí tem uma outra tese aqui, que é a Talina 2, ela não está conectada com a 1, tá? Mas ela vai depois, a gente colocou ela do ladinho, que é a Lina 2, que embora a prostituição, em si, porque a prostituição também estava sendo discutida, a incriminação, não constitua uma ilicitude, sua prática nas ruas deve ser incriminada, porquanto o assédio aos cidadãos comuns é incômodo e ofensivo. Isso é o Hart defendendo também, ele diz com a homossexualidade, aí ele ainda assim não era tão... Ele ainda diz assim, se fosse dentro de um lugar privado, ele não incomodaria ninguém, não incomodaria a moral pública deve ser discriminada. E com a prostituição, ele diz, bom, deve ser incriminada, sim, se for feita nas ruas, porque pode, né, dar assédio a cidadãos, isso era o que o Hart pensava. Né? E o Devlin pensava que as duas deveriam ser totalmente incriminadas, sem... E aí, o Hart continua ali na asserção 3. Então, a asserção 3, ela dá suporte para a asserção 2. Tá? Então, ela diz assim, a função da lei criminal é preservar a ordem pública e a decência, proteger os cidadãos das ofensas ou injúrias e prover as salvaguardas suficientes contra a exploração ou corrupção de outros, particularmente aqueles que são especialmente vulneráveis, porque jovens, debilitados do corpo ou da mente ou inexperientes. Então, também preocupado que a prostituição poderia levar a esse tipo de assédio. Então, é uma que dá suporte para a seção 2.
Aí você vai depois para a seção 4 e 5. Bom, aqui eu e o Frank, na verdade, o Frank prefere representar 5 porque ele vê como uma equivalência entre as duas. Então, seria uma coisinha nova na rede. Eu, na primeira vez que representei, eu tinha representado como 2 asserções acopladas, tá? Mas ambas dão suporte, então, para número 1, tá? Que é considerando as práticas homossexuais. Então, a 4 diz que deve-se preservar uma esfera de moralidade privada e imoralidade que é, em termos breves e rudes, irrelevante para a lei. Né? Então, para que incriminar se estaria desrespeitando a moralidade privada e não... E aí, depois, tinha todas as relações consensuais entre adultos, praticadas com observância da privacidade, devem ser excluídas do campo de ação penal. Eu acho que elas são, de fato, estão dizendo a mesma coisa, né? Ele usa isso. Só que, assim, um está sendo dito pelo Wolfden e o outro pelo American Law Institute. Então, essa é a diferença. Uma então, é baseada num comitê e outra em outra discussão, e eles estão defendendo da mesma maneira, tá? A seção 1. Então, elas seriam equivalentes. Aí logo você vai lá para a seção 6, que também defenderia agora as seções 4 e 5. Então, dizendo que a 6 é que nenhuma ofensa aos interesses seculares da comunidade pode ser apontada nas práticas sexuais atípicas, se observada a privacidade de parceiros adultos conscientes. E depois você tem a 7, né, ali do outro lado, que também dá suporte a 4 e 5, né, diferente, disjunta das 6, mas também dá suporte, onde diz, né, pelo American Law Institute, diz que a questão fundamental da proteção a cada indivíduo à oposição e interferência do Estado em assuntos pessoais quando terceiros não são prejudicados. Aí o 8, sim, é o princípio do Stuart Mill, né, de que também tem que preservar uma esfera de moralidade privada que não cause dano a outros. Né. Então, tudo isso é baseado então, no caso do Hart, no princípio do Stuart Mill. E aí agora a gente tem o 9, que aí é a maneira como o Stephen, que é um outro presente nessa discussão, James Stephen, ele diz que há necessidade de ser a lei uma persecução das formas mais graves de imoralidade. E aí ele estaria atacando, então, a número 8, estaria atacando o princípio do Stuart Mill, porque imoralidade está dizendo imoralidade de maneira geral, porque moralidade só considerada imoral pela sociedade, mas que não está interferindo, mesmo que não esteja interferindo diretamente, particularmente, privadamente alguém, a lei deveria punir, mesmo assim. Então ele está criticando o princípio de Mill e aí por fim, na 10, ali, de novo, aí aqui é o Devlin, dizendo que a supressão da imoralidade é uma tarefa legalmente tão importante quanto a supressão de atividades subversivas. E aí tinha essa questão de considerar subversivo, corromper a coesão da sociedade, esse tipo. Então eles insistem nisso. Então ali se deu o debate, e aí, claro, depois saiu vitorioso, então, o Hart, ao final de tudo. Né? O referendo foi o relatório foi aprovado, né? A mudança na legislação. Bom, isso tudo era para... Eu pintei aqui os quadrados, porque a gente começou a ter a ideia de pintar, para ficar meio mais claro. Pode falar. Eu tenho uma dúvida quanto ao princípio. Teria algum princípio análogo à transitividade nas relações de suporte? Estou pensando, por exemplo, a relação se você 9-6, por exemplo. Suporta... Se 9 derruba 8, então 9 derrubaria 6, a princípio. Pois isso era uma coisa que eu ia dizer até para a gente discutir. Podemos discutir agora mesmo. Porque aqui sim, você parece que se 7 e 6 estão defendendo 4 e 5, também estão defendendo diretamente a 1, né? Então, tem relação entre as posições de subject matter, de assunto. Isso, e você vê que as proposições que são mais importantes, você pode ver pela rede. Essa proposição 8 aqui, ó, se eles conseguem derrubar, não, isso aqui até não é um caso tão claro aqui. Deixa eu pensar. Mas a 8 aqui ela é importante. Sai 2 flechas dela e entram 2 ataques nela. Então ela é uma seção que se derrubar ela, tanto que é o princípio de Stuart Mill, né? Se tu derrubar a 8, então você olhando para a rede, você já consegue ver
quais as acessões que são mais nucleares, né? Então, a forma de ler a rede vai assim, a gente coloca os argumentos em ordem, como depois de analisar o texto, e aí você consegue depois, olhando assim para a rede, ver quais que estão mais comprometidos, que você tem que se comprometer mais. Isso eu ia dizer que uma das virtudes da rede, da gente já conseguir olhar para elas e ver que algumas acessões são mais nucleares e outras. Bom, gente, então, não sei se eu já estou me estendendo aqui no tempo, Guilherme. É de boa? Tá, isso aqui eu só vou mostrar para vocês, não vou entrar em detalhes, não, porque é uma argumentação muito grande, mas é só para mostrar para vocês uma coisa que eu me deparei quando eu estava fazendo essa formalização. A rede, assim, quando ela pode ter fórmulas diferentes, né? Porque também tem o papel do analista dos argumentos, né? Que é o ponto mais do Gilson. O papel do analista dos argumentos. E pode ser que dois analistas diferentes possam organizar de maneira diferente. E aí isso seria tipo não digo uma falha, mas é um pouco... como a gente vai conseguir, além de você, a partir da prática, de fazer redes, como você vai ter uma maneira mais homogênea de representar, se existir uma metodologia de construção das redes, né? Então eu me deparei quando eu fui fazer essa rede de um artigo mais longo, que tinham muitos argumentos, que é esse aqui, era esse aqui, que a organização dela era um pouquinho mais difícil de fazer, né? Então, assim, uma primeira ideia foi apresentar os argumentos antes de você expor na rede, em tabelas assim. Porque assim você distribui todas as asserções, você já na tabela vê quais que estão em conformidade e quais que estão em oposição. Então aqui, você, depois de fazer a tabela, me iluminou mais como fazer a rede, porque eu sei que a seção 3 e 9 vão ser centrais. E assim vai conseguir construir a rede, organizar quais são mais periféricas e quais são mais centrais. Foi uma ideia assim, para conseguir organizar essas sessões para depois você ter um direcionamento de como distribuí-las nas redes. Quer falar? Não, é só confessa o link dessa tabela aí que você não consegue ver uma tag, manda pro Frank, mas você mandou escritinho para ele. Não, mas essa foi... assim, quem faz as redes bonitinhas assim não sou eu não, é o Frank. Eu mando tudo desenhado no papel, tiro uma foto, é o outro próximo passo, eu tenho que aprender a fazer isso. Então eu achei que assim, claro, não pode ser que não seja o único modo, a gente ainda precisa pensar, né, nessa metodologia de fórmulas de estruturação das redes, mas eu achei que a tabela ficou legal, assim, no sentido de deixar um pouco mais claro antes da rede quais essas seções que vão ter que se relacionar, né, de alguma forma. Tanto que eu coloquei em conformidade e em oposição, deixei um pouco genérico para primeiro fazer uma listagem mesmo, assim, né, das interconexões. E logo depois disso, a gente falar um pouquinho do que a gente acha que são algumas virtudes, né, desse sistema de representação. Primeiro, a motivação inicial era capturar, sim, aspectos de argumentação real, né? Talvez, né, nos sistemas de lógica, aí não sei, né, se vocês podem falar melhor, talvez muitas vezes não pareça que você consiga capturar uma dinâmica de um debate, né? Não sei, pode ser lógica que sim, mas, né, não é minha praia. E aí assim, tem essa citação do Davidson, que é interessante, que ele fala que uma imagem não vale 1000 palavras ou qualquer outro número, as palavras são uma moeda de troca errada de imagens. Assim, a sinopticidade, assim, seria uma questão que, por exemplo, quando você vai fazer você vai ler os argumentos, né? Você vai ter que sempre fazer uma inspeção local dos argumentos, porque eles são listados ali. E quando você tem uma rede, então isso significa sinopticidade, você consegue ter, em uma só olhar, você já consegue ver o panorama do debate, né? E então isso eu acho que eu tirei da tese da Gisele C, essa noção, que ela faz uma diferenciação entre diagramas ou grafos para fórmulas matemáticas, falando justamente da excepcionalidade global e local, fazendo essa diferença. Eu acho que é uma das características que as redes também trazem. Logo também a gente consegue ver a taxa de participação do debate, assim, das pessoas que estão debatendo, você consegue ver claramente a partir da rede. Essa ideia da dialeticidade
seria uma maneira de, às vezes, você avaliar, uma primeira avaliação, né, de como está o estado do debate, você consegue ver se todas as asserções foram respondidas, né, pela rede. Então, isso que o professor Frank tirou do direito, com a ideia de dialeticidade, né, prestada pelo princípio de dialeticidade recursal, e aí, no direito, ele é entendido, esse princípio, ele solicita que o recurso seja apresentado somente se todas as razões apresentadas em apoio à decisão judicial forem contempladas, e isso transportando para as redes, a dialeticidade implica que todas as objeções do oponente tenham sido respondidas. Então, já seria uma maneira de você, pela rede, avaliar, né, no Darwin isso ficava incrível, porque o Darwin, quando a gente fazia a rede sobre ele, o Mivat, dá para ver como ele conseguiu reverter todos os argumentos do Mivat, que eram em oposição a ele, a argumentos em favor. Então, na rede, a gente viu que ele tinha conseguido responder todos os argumentos do seu, né, oponente. Aí está aqui no do Darwin, está nessa publicação aqui com o Frank. Enfim, foi uma primeira aplicação que teve um resultado positivo, né, e tal. Né, e aí aquilo que eu já estava falando, Julião? Então, não? Julião. Eu estava falando quando o Julião, né, perguntou também de você conseguir ver quais são as assessores chaves, então algumas dessas virtudes de você só poder capturar assim, a partir da rede. E é isso. Chegou o Gilson pra cá. Não, vem. Eu sou representante. Não, vem cá. Pode. Vem. A gente tem tempo para perguntas, conversas. Sei que se você perguntar algo. Você acha que tem que ficar passando? Não precisa não, se quiser passar para ele. Não sei se ele vai responder. O que é sincero? Não. Comentário. Talvez uma coisa, eu comecei a estudar essas redes com o Frank faz muito pouco tempo, uns 2 ou 3 semanas atrás, 2 encontros. A minha preocupação inicial foi justamente o papel do analista, que é a forma como você representa o argumento. Que, bom, existe um problema em ciência da computação que é em redes inteligentes, enfim, se você tem garbadinhos, tem garbadial. Ou seja, tem uma informação falsa no começo e uma informação falsa hipercolada dentro do sistema. Não é exatamente a mesma coisa, porque se um representador, sei lá, achar que não é a relação de dependência do direito moral, a forma de capturar essa ideia e seja uma outra forma, talvez modifique um pouco a rede. E claro, a ideia do Frank é mais ou menos uma espécie de um raciocinador ideal, né? Que a gente consiga capturar todos os argumentos da mesma forma. Então tem sempre esse problema da rede como ela é representada. Você é sujeito à revisão, não. Só isso. Não, mas é isso mesmo. É isso, então há um benefício da sujeita à revisão, mas claro que ela é sempre dependente de quem está criando a rede dialética representada, da forma que é representada. Então, é só isso, um problema inicial. E aí a gente tenta minimizar ao máximo esse problema, né? Por isso que começou a pensar em metodologias de construção, mas ainda não sei se vai ser totalmente superado. Oi? Não, primeiro eu Iago. Iago primeiro. Posso? Ok, então. Obrigado por ter falando disso. A minha dúvida é mais sobre a complexidade ou a simplicidade do diagrama que vocês estão montando. Porque, para mim, parece que você, bom, não parece, talvez só pareça, vocês estão trabalhando só com um tipo de fala, vocês estão trabalhando com as sessões e a maneira como essas sessões se relacionam com outras sessões. Mas, para mim, me parece que um debate, talvez eu esteja errado, talvez a noção de acessão de vocês englobe muito mais do que eu estou pensando. Envolve vários outros mecanismos de manipular a informação. E eu acho que talvez o principal deles seriam as estipulações e implicaturas. Você acha que tem como representar isso no diagrama? Estipulações como assim, eu acho que a gente já conversou sobre, né? Que era, assim como a gente está tentando também representar. É que esses diagramas em específico, eles só trouxeram de todos aqueles elementos iniciais, eles só trouxeram a ideia de especificação e essa ideia de ataque, defesa e asserções. Mas em outros debates, né, um debate em que eles estivessem debatendo simultaneamente, né, porque ali, é claro, é um Hart falando, daí pega as asserções, então tem um pouco essa dinâmica de só ter um ataque e defesas
ali colocadas. Mas não impede a gente estar construindo mais elementos para poder, como eu falei no início, representar ataques a argumentos, né? E essa coisa de a equivalência entre duas acessões. Então, sim, acho que hipóteses também, a gente está também trabalhando para representar hipóteses. Pensando principalmente definições. De implicaturas são canceláveis, né? Então parece que você pode atacar uma coisa, depois você pode cancelar implicaturas. Tu lembra que teve no diagrama do Bruno Vaz? Que ele, exato, agora teve, por exemplo, no meio, o Bruno que também trabalha com a gente, ele estava representando o debate que era entre Frege e... não era Frege e Hilbert, não? Não lembro. Frege alguém. E aí, ao longo do debate, um deles, um dos atores, claro, a gente ainda não leu exatamente o texto, mas já deu para ver pela rede, que um deles aceitou que estava errado e reformulou o argumento. E aí, na hora ali, ele não sabia muito bem como representar, e aí a gente discutiu isso quinta-feira passada, né? Então, a gente viu que tem mais um elemento que precisa a rede capturar, esse movimento de, muitas vezes, você reformular, conceder de verdade, não só não só para fins de andamento do debate, mas conceder e reformular o argumento. Então, para continuar no debate. Então, é um dos pontos que sim, que a rede precisa representar, que é muito presente, né? Nesse sítio, você posso só mais claro. Representar a dinamicidade, no caso, assim, qual informação vem primeiro, qual informação vem segundo, isso. de que maneira essas informações... Na verdade, vocês fazem isso, eu acho que podem... Sim, não é. Obrigada, Iago. É um bom ponto. A gente vai considerar. Para de... E daí? Uma pergunta e uma sugestão. A pergunta é qual é exatamente a diferença entre a relação de apoio e a relação de ataque. E a sugestão é de transformar as redes em redes neurais. E isso é por isso. Quando você estava mencionando a possibilidade de visualizar a importância de uma afirmação, por exemplo, dependendo de quanto apoio está. Se não creio que não é totalmente correto assinar igual peso a todas as evidências. Não tem evidências que apoiam mais ou menos. E o número também, a quantidade de evidência também, por isso eu estava pensando, sabe, as redes neurais têm unidades que têm diversos graus de ativação, dependendo de como são conectadas e dos pesos das conexões. Então, eu estava pensando, se, por exemplo, uma evidência apoia muito uma certa afirmação, aumentar o peso dessa conexão e diminuí-la em outras para ver, e talvez mudar a dimensão das bolinhas e dos quadradinhos para indicar que grau de apoio elas estão adquirindo. Mas isso já foi, eu já teria passado pelo papel de um avaliador do debate, né? Você já teria feito a avaliação. E é mas falando assim. Não, é só como. Como faço aí? Como criar um algoritmo para. Essa é a questão do método, porque claramente vocês concordam que seria melhor se existisse um método um pouco mais claro. Sim. Eu tive uma ideia inicial, foi só uma sugestão inicial para o Frank, foi fazer um teste simples de rodar em algumas redes, alguns LLMs, para ver se ele reconstruiria o argumento da mesma forma. Ok. Você estava pensando no processo oposto. Essa foi a primeira ideia, para ver como se comportaria, criar um prompt bom, para ver como representar o Cloud, uma forma de outra. E óbvio, geralmente também qual mais capaz. Talvez o Gemini seja mais interessante, o notebook LM, porque ele vai ser, vai ficar restrito, ele não vai alucinar fora do texto que você proporciona. Mas a rede neural só como, simplesmente falar, não faz muito mal. Em alguns casos, me parece claro que algumas observações apoiam mais uma afirmação
Sim. Em outros casos você está certo, mas esse grau de subjetividade, ou falta de intersubjetividade, é um problema que vai existir em qualquer caso. Talvez é menos evidente se você não distingue de tão fino os pesos das implicações, mas não vai ser eliminado totalmente. Então, não sei se vai ter um método concordado para saber exatamente o que está acontecendo. Não, a sua merece o computador de melhorar. Não faço tempo com o computador. Eu tinha a curiosidade sobre a distinção entre afirmação e apoio e andar, flecha e coluna. Como assim? Qual é a diferença entre apoiar Uma sessão e atacar ela? ou seja, atacar, você quer dizer apoiar a contraditória? Ah, isso teria que estar o Bruno aqui para responder. Ele tava, exatamente, a terceira parte do trabalho é exatamente isso. Se o apoio se o ataque, não, como é que é? Se para apoiar uma sessão você tem que atacar a contrário. Não, ele, a princípio, ele estava vendo isso como funcionaria no quadrado das oposições. Sim, mas eu vou levar essa pergunta para ele. Mas a gente estava pensando exatamente que qual é, então, agora esses elementos mais a lógica, né, das redes, né, o Bruno estava tentando investigar um pouquinho. Ele até falou que as redes têm uma capacidade de representar uma negação fraca, que também ela é neutra, logicamente, então ela aceitaria o pluralismo. Mas essa coisa da oposição e do que da contrariedade é exatamente uma das coisas que ele também está pensando. Eu não vou poder te responder isso agora. A não ser que você saiba mais dessa parte. É bem básico, na verdade, tem a ver com a natureza dessas relações. A minha pergunta é, o ataque significa que a proposição afirmada por quem ataca é uma evidência contrária à proposição atacada, ou significa que quem ataca acredita que a proposição afirmada é uma evidência contrária? Ou seja, esse diagrama é lógico ou é epistêmico? É uma boa pergunta. Acho que no IBL, acho que o Frank começou justamente perguntando isso, né? O quanto de lógica tem aqui, né? Porque, sim, a meu Deus, para mim, a função seria epistêmica, porque a gente estaria mapeando, mas o Bruno, por exemplo, já está pensando numa avaliação que daí sim incorporaria alguma lógica, uma avaliação dos argumentos que incorporaria sim alguma lógica. Porque vocês querem usar isso para fazer algum diagnóstico, sei lá, detectar o batedor mais irracional, menos racional. Ou até tem função pedagógica, porque você essa ferramenta, né, claro que a gente tem que talvez melhorar ela para ela ficar, a sinopticidade dela ficar mais evidente, né, então tem essa função pedagógica, mas não só, tem uma função heurística também, né, de você também entender qual a secção que você precisa atacar depois, porque justamente a rede já mostra para vocês que estão mais ali no meio, assim, que está saindo as flechas assim, para elas. Então ela te mostra algumas coisas de como o debate pode se percorrer no futuro também, né? Então, esses seriam virtudes que deveriam ser epistemológicas todas, né? Então, na minha concepção, sim. Agora, não sei se o Bruno tem respondido. Debate de crenças. Eu achei impressionante quando o Frank falou, não existia algo assim. Não existe. A representação, o tipo de representação que o Frank criou, ela tem uma importação da ciência secreta, que é usada de sempre importação. Então, a representação visual, mas a gente vai estar cumprindo outra função, não tem nada a ver com quando ele começou, ela era mais parecida com as redes do, não sei se vocês sabem, do Jacquet, ele faz também a inspiração do Frank, mas o Jacquet não tinha uma capacidade, porque ele não tinha representação nenhuma para o oponente. Então ficava assim, faltando, ficava muito pobre a representação, mas teve um pouco da inspiração de fazer essas relações de ataque, de suporte principalmente, mas eu vejo assim como um aprimoramento dessas primeiras tentativas de você capturar a dinâmica do debate de argumentação real. Então, não sei, acho que ela teve bastante benefícios assim, né? Aquele
diagrama da apresentação que ataca o argumento, por favor. Lá no começo. É só uma pergunta com talvez sei lá, uma dica, talvez, uma sugestão. Não, aquele que você está mostrando como funciona, pela nomenclatura, na ilustração da anotação. Na anotação, aquele lá, Esse é o que você ataca supostamente o argumento inteiro. O próximo? Próximo? Porque tem um círculo grande. Não, ali. Aí esse. Veja bem, você já tem representação do ataque às premissas. Concorda? Não, o sistema já dá a representação de você atacar as premissas. Mas aqui não está atacando nenhuma premissa isolada nisso. Então essa é uma pergunta. Então isso quer dizer que o cara está atacando o argumento sem saber o que ele está atacando, ou ele está atacando a relação entre as premissas e a conclusão? Ele está atacando o argumento como um todo, a relação das Porque você teria como especificar que ele está atacando a suposta relação entre as premissas e a conclusão, simplesmente pôr a bolinha no negócio preto. Porque você já tem uma representação do ataque às premissas, que é simplesmente pôr a bolinha nas premissas. Concorda? Sim, as premissas seria fácil, bota a bolinha. Põe a bolinha nas premissas. Aí separar a relação com a bolinha no retorno. Aí, seria uma boa maneira de se isso não é só sobre ambiguidade, eu acho que assim funciona. Ótimo, ótima ideia. Obrigada. Já é outra maneira de trazer medo de deixar uma coisa viva. Importante. Anota. Eu ia te perguntar uma coisa também para vocês. Na apresentação que você fez lá no LL, aí o Frank estava. E eu fiz uma pergunta parecida com a do Iago, sobre o caráter dinâmico dos debates. E o Frank sugeriu, pelo que ele falou, que essa numeração representa a dinâmica. Mas eu tenho que conversar com ele. Porque... Mas eu acho que não, porque eu estou começando a achar que a dinâmica está na segunda sala da casinha do debate. Ou na primeira, porque a primeira onde o pessoal come na porrada. A primeira só. Porque a terceira etapa é abstrata em relação a. Por exemplo, quando você estava falando, por exemplo, proposições que são mais nucleares, outras que são mais periféricas, essas propriedades não são da dinâmica. A dinâmica talvez seja, não sei, uma sugestão. Para pensar também. Talvez porque eu também estava convencida que os números eram suficientes para estabelecer. Parece não. Se você lê essas proposições aqui, é muito abstrato, parece que não foi assim que aconteceu. Não foi nessa ordem, parece. Sim. É a ordem, inclusive, se levar. Por exemplo, a rede, a segunda rede, eu tinha uma representação alternativa onde eu começava pelo princípio do meu. E ele está assim. Então, sim, isso daí também faz a gente pensar em como, né, poder fazer. Talvez diferenciar a anotação usando letras pelas premissas diferentes e afirmações diferentes e números pela dinâmica. Letras, se tiver mais do que 24. Eu sei. Tô brincando. Subscrito e sobrescrito. Eu fico pensando, se você representa a dinâmica, eu fico pensando qual seria a diferença entre esse modelo e um modelo, só o modelo conversacional dinâmico. Porque seria basicamente, você estaria fazendo o mesmo modelo de uma maneira diferente, entendeu? Não teria. Porque esse modelo eu consigo ver ele como uma explicação diferente do modelo conversacional dinâmico. Se você fosse incluir esse tipo de coisas, no fim das contas parece que você tiraria parte desse modelo explicativo que tem aí e você só acabaria recaindo no modelo como, sei lá, o modelo... Sim, você tem que ter uma maneira de não complexificar, porque você não perde totalmente a amplitude do sistema gráfico, visual, diagrama. Isso de todos os diagramas, né? É um problema que você quer salvar. Às vezes parece que você tem que fazer um pouco de botar na balança a expressividade e a clareza, né? E como você conseguir ter o máximo de expressividade sem prejudicar essa clareza. Sim, se a gente começar a colocar muitos elementos, vai perder justamente essa uma das principais virtudes. E vocês vão acabar recaindo no outro modelo, numa versão sim. que tem presença diferente.
Então a gente tenta ser mais minimalista possível, né? Mas sem deixar de... É outro dos desafios, assim, do modelo. Beleza? Então, obrigado. Tá?